Olá, pessoas lindas, tudo bem? Olha só, conforme eu prometi, estou aqui fazendo esse vídeo para respondendo algumas perguntas e algumas dúvidas com relação ao livro, né, e as questões ali abordadas. Então é o seguinte, com relação ao livro, tem se interessado não só mulheres, tá? Muita gente acredita que a gente acaba sendo abordado só por mulheres. Homens também estão muito interessados em adquirir o livro, tá? Ou seja, em se informar, né, acerca do tema divórcio. O que, claro, eu entendo que seja muito positivo, né? Normalmente os homens não querem entrar em determinadas searas, né? Em determinadas discussões, né? Em pensar sobre seu posicionamento, sua postura, seu comportamento. Normalmente as mulheres têm mais abertura para isso, mas como eu disse, estamos muito felizes com o resultado, né, com a forma, né, que todos têm se interessado sobre o assunto, porque, gente, a gente precisa discutir sobre o divórcio, que na verdade, tá, já adianto aqui, o livro, eu não levanto bandeira, tá, a favor do divórcio. O objetivo do livro não é esse, mas sim questionarmos acerca dele, né? Conforme eu já disse, eu sim relato a minha experiência de casamento e divórcio, a Anne também, e o Anderson ele vai colocar, né, o que é o casamento, o matrimônio, vai exaltar, né? Fazer uma exaltação sobre o que é o casamento e o matrimônio. Então, e na minha parte, eu faço muitas reflexões, né, sobre tudo. E o que eu quero dizer aqui, já respondendo algumas perguntas, é o seguinte: me perguntaram que perfil, né, de mulheres nos procura, né? Bom, normalmente nos procuram mulheres que de fato querem uma mudança na vida, né? Que estão sofridas, mas que querem sim uma cura, querem se resgatar, querem melhorar mesmo, quer uma vida melhor, que não aguenta mais aquela situação. O que não necessariamente seja divórcio, tá? E muitas querem ser simplesmente escutadas, certo? Isso é um ponto importante. Querem ser escutadas. Outras querem orientação, querem apoio, querem conselhos. E eu já digo aqui que muitas vezes, assim, a gente é questionado sobre qual postura ou qual decisão, né, elas devem tomar. E eu já digo logo de imediato que analisar uma vida, né, um casamento, a partir da visão de e a partir de linhas, né, linhas de escritas, seria muita irresponsabilidade da minha parte, né, valorar ou definir algo, né? Então, eu não me posiciono dessa forma com qualquer mulher que venha me pedir querer que eu avalize, né, uma decisão dela. Isso eu não faço. Até porque eu até falo para elas, né? Quem nos procura nesse sentido, eu até falo, olha, essa é uma decisão, né, que cabe a você.
e você e Deus mesmo. Você e Deus. E caso não opte pelo divórcio, porque a gente não defende o divórcio, né? Mas o divórcio, sem dúvida alguma, salva vidas. Olha só. Tem casamentos que já começam divorciados. E tem divórcios que salvam vidas. Tem divórcios que salvam vidas. E tem casamentos que já iniciam divorciados. Então, sem dúvida, é um assunto que nós precisamos conversar. E como eu já falei e repito, quando ocorre o divórcio, né? Para o divórcio acontecer, do que você se divorciou antes, né? Porque o que acontece? A gente, quando duas criaturas abençoadas, né, com as suas dificuldades emocionais, psicológicas, se juntam, né, em matrimônio, para comer ali 1 quilo de sal juntos. E aí vão surgindo as diferenças, né? Os problemas. Então, se ambos não estão de fato casados, se não são de fato um casal, olha, ali começam os problemas começam a chegar em esferas assim, megalomaníacas, né? E aí surgem aquelas as situações mais abomináveis e exageradas possíveis, que a gente vê aí diariamente. Mas o que eu gosto de falar muito, que é o que eu vivi, o que eu percebi do meu processo. O importante que eu vim aqui falar para você é que é essencial que nós observemos o processo no qual estamos inseridos, certo? Seja ele qual for. Não estou agora falando só de casamento ou divórcio, mas nas relações como um todo, né? Porque nós somos seres sociais. Então nós vivemos relacionamentos continuamente, diuturnamente, né? No trabalho, com amigos, na faculdade, na escola. Então, como esses relacionamentos se desenvolvem, né? Eles são saudáveis? Eles são equânimes, né? Equilibrados? Então, é isso que nós precisamos investigar em cada um de nós, né? Como são esses relacionamentos? E uma vez que a gente observa, né, alguma dissonância, nós temos que averiguar, temos que investigar a nossa história, certo? Isso é essencial. Por isso que eu falo, né, dos que dormem, né, dos zumbis ambulantes, eu falo muito isso, porque enquanto a gente não traz a consciência, o processo relacional no qual estamos inseridos, minha gente, nós dormimos acordados. A gente entra num ciclo vicioso, numa esfera emocional doentia sem fim. Por quê? Porque a gente vem, né? A gente vem de uma situação de todo um histórico psicológico e emocional desde a gestação da nossa mãe, né? Que envolve uma série de questões e a gente vai trazendo. Então, enquanto a gente não acorda e entende o processo no qual estamos inseridos, nós vamos, sabe o quê? Nós vamos nos destruindo e destruindo todos que estão à nossa volta. E muitas vezes, pessoas que a gente mais ama, né?
Que isso é o mais triste. E acontece, é o que acontece todos os dias. Todos os dias. Está acontecendo hoje aí com você. Então, isso me inquieta muito. É ver, porque eu vivi isso, eu consegui, e cada dia mais eu busco isso em mim, né? Essa origem do o que acarretou, né? Os meus relacionamentos frustrados, abusivos, né? Porque eu sofri opressão, violência psicológica, violência patrimonial, enfim, essas coisas aí todas que acontece dioturnamente e muitas vezes a gente não tem consciência. Então, bora lá. Vou falar de mim agora. Quando a gente ainda, né, na gestação, a gente já começa a vivenciar, a experienciar as sensações da nossa mãe e a receber ou não o carinho e o afeto do pai também. Então a gente nasce, então começa na gestação, todo essa formação de impressões do mundo no qual estamos inseridos. Então a gente nasce e daí na convivência com os nossos pais, por exemplo, que pode ser avós, né? Cada um tem uma história. Mas vou falar aqui com relação aos pais. Então, quando a gente começa a relacionar com os pais, que são a nossa referência, que são os nossos ídolos, que são quem a gente mais ama, venera, é nossa segurança, ou deveria ser, né? Nosso porto seguro, nossa estrutura, ou deveria ser. Então, o que acontece? Nós, a depender da forma como eles nos tratam, tá? Dependendo da forma que fomos tratados, nós assimilamos isso como o correto, como o ideal, como a forma como a gente deve receber, né? Como é a forma correta de ser tratado, entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui do que meu pai fazia comigo quando meus pais se separaram, porque eles também se divorciaram, tá? Quando eles se separaram, meu pai, ele, por exemplo, falava que ia nos buscar 5 da tarde. Aí ficávamos esperando, prontinhas, lindas, maravilhosas, porque a gente ia encontrar com o pai, né? Que tinha dias que a gente não o via. Imagina uma criança, né? Que é bem na fase ali de formação e definição do traço psicológico, que é ali dos 7 aos 9 anos. Então, meu pai deixava a gente esperando, assim, por 2, 3 horas. Prontas, esperando ele por 2, 3 horas. Aí você vai dizer assim, mas isso é coisa à toa. Você estava em segurança, você estava bem, não estava correndo nenhum risco. Mas imagine isso na cabeça de uma criança, né, de 7, 9 anos, o pai a tratando dessa forma. O que isso pode repercutir na sua vida, nas suas relações? Olha só, o pai, uma pessoa importante, importantíssima, ele teve respeito. Olha só, me deixava esperando por horas. Isso não foi 1 nem 2 vezes. Então isso, enquanto criança, eu absorvi essa situação como algo natural,
como algo certo, como aquele comportamento de eu ser tratada daquela forma, tudo bem, que estava tudo bem, que era o correto. Então imagine, eu trouxe isso para as minhas relações como o correto, como essa impressão psicológica, eu carreguei ela e entendi que as pessoas podiam me tratar dessa forma. Ou eu busquei pessoas, tá, que afinizavam com esse comportamento que meu pai tinha comigo. Então, ou seja, minhas relações foram todas desse modo, abusivas. E eu entendi como tudo certo, normal. Então, o que acontece? Esse é um exemplo simples, mas que colaborou para relações que eu tive, tá? Desequilibradas e abusivas. Isso colaborou, afetou. Afetou e eu te digo que afetou. E se você pensar bem, você vai, agora eu contando aqui, você vai começar a analisar a sua vida. E você vai entender coisas que você nunca tinha pensado antes. Coisas que você jamais imaginou que podia ter fazer uma ponte com situações absurdas que você vive hoje. Porque quando a gente assimila esse comportamento abusivo de pessoas que a gente ama, o que acontece? A gente começa a aceitar o inaceitável. A gente começa a aceitar esses absurdos. Então nós precisamos acordar. Nós precisamos entender. Aí você fala assim, aí tem questões, tem situações bem, né, mais severas, tem. E aí, quando a gente vai amadurecendo nesse processo, a gente vai entendendo que meu pai, ele fez isso comigo, não foi intencionalmente, não foi por maldade. Ele estava respondendo, tá? Ele estava reagindo também a situações vividas por ele na infância, com os pais dele, com meus avós. Então, esse ciclo, ele vai se repetindo. Então, até eu acordar, as minhas relações, os meus relacionamentos, não só afetivos, mas no trabalho, amizades, todos foram, eu percebo, a grande maioria tinha pelo menos traços abusivos. Entende? Então, a gente vai vivendo, reagindo às impressões que nos foi dada lá na infância. Entende? Então é muito importante que a gente entenda tudo isso, né? E para que vá acendendo luzinhas, e eu desejo que você também acorde e vá percebendo, vai vindo assim insights, falar, nossa, agora eu entendi por que eu atraio pessoas assim, ou por que eu aceito certas coisas, o que meu pai fez, né, comigo, como minha mãe agia comigo. E isso, né, veio reverberando na minha vida. E a gente vai vivendo esse ciclo dormente, tá? Enquanto a gente não traz esses aspectos, essas experiências à consciência. Enquanto a gente não racionaliza tudo isso, a gente vai se deixando levar e caminhando nesse ciclo doentio, entendeu? De relações doentias. Então isso é muito triste, nós precisamos acordar para que nossos filhos também não hajam, né, em continuidade nesse ciclo.
não continuem reagindo a comportamentos negativos ou atitudes desrespeitosas, abusivas que teríamos com eles, né? Também em resposta ao que nós vivemos. Entende? Então nós precisamos, gente, precisamos acordar. E eu tô aqui torcendo para que você perceba também. E isso todo dia vem à memória, sabe? Um fato novo. Às vezes pode ser sofrido, pode ser doído, mas sem dúvida alguma isso vai colaborar para que ciclos se fechem e se abram novos ciclos mais saudáveis, relacionamentos mais saudáveis e mais maduros. E é o que eu desejo para cada um de nós. Famílias estruturadas, né? Onde Deus sim seja a nossa estrutura. E já que eu falei agora de Deus e estrutura, falar um pouquinho sobre dependência emocional, que foi uma das questões que me foram questionadas. Então, pessoal, com relação à dependência emocional, olha, e ela vem justamente enquanto a gente não entende que nós só seremos um bom par, né? Só formaremos um bom par, quem já ouviu isso, né? Enquanto a gente for um único, saudável e consciente da sua importância enquanto um ser uno, né? E essa dependência emocional dos outros só nos traz sofrimento. Só nos traz sofrimento. E ele advém, né, a dependência emocional, ela advém justamente desses abusos, de questões, de situações que foram experiências negativas que nós tivemos lá na infância. Então a gente precisa entender, trazer a consciência para dissociar o que é nosso e o que é do outro, o que é nosso e o que é dos nossos pais, né? O que é nosso e são dos nossos irmãos, certo? Para que de fato vivamos relacionamentos mais saudáveis, né? Inclusive que a gente prospere. Olha, e eu vou te falar, quando a gente começa a trazer esses elementos, toda a nossa vida muda. Toda a nossa vida muda. Toda a nossa vida muda. Inclusive profissionalmente, tá? Eu falo muito isso pelo Empreenda, que a nossa empresa, ela é reflexo de nós. Nós enquanto agente, né, criador e dirigente da nossa empresa, dos nossos negócios, a nossa empresa, os nossos negócios são reflexos de nós. Então, enquanto a gente fica preso nessas amarras, a essas dependências, a esses abusos, a essas situações, enquanto a gente fica preso nisso, nossas coisas não fluem, nossos negócios não fluem de modo natural e abundante, entende? E é isso mesmo, isso eu tenho vivenciado todos os dias. Então eu te falo isso assim, de cadeira, eu sei o que eu tô falando. Que eu vivencio isso todos os dias, comigo mesma e nas minhas relações e no meu dia a dia na empresa. E é incrível, E eu te convido hoje a pensar sobre isso, a fazer essa análise, essa autoanálise, né? A fazer essa viagem incrível para dentro de si mesma, dentro de si mesma, fazer essa viagem incrível na sua história. Por mais que doa, em frente, seja corajoso, seja corajosa, em frente, porque vale a pena.
vale a pena. Vale a pena quando buscamos, né, nos melhorar, nos vencer a cada dia. Empreender. Empreenda na sua vida. Crie, se recrie todos os dias, se permita ser melhor todos os dias, mudar. Isso é sinônimo de coragem, de humildade e de amor a si mesmo, principalmente. Então esse vídeo fica por aqui. Um beijo a todos e até a próxima, hein?